Irmãos, nós estamos reunidos nessa manhã e eu quero crer que, mais uma vez, nós vamos aproveitar um pouquinho daquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Alguém aqui ama a Deus? A Bíblia diz que não subiu, não chegou, nem ouvido, nunca ouviu. Aquilo que Deus tem preparado para você é inédito. Então nós precisamos agarrar essa proposta de Deus e entender o que Deus tem para nós. O tema que o Senhor colocou no meu coração, algumas coisas que precisamos relembrar. Nós vamos ler um pouco do livro de Gênesis, o capítulo 1. Esse texto pode ficar assentado porque vai ser um período basicamente de entendimento, de estudo que eu quero trazer aqui desse tema. Então, mesmo assentado eu vou ler com você porque eu vou ler partes, vamos saltar alguns pontos porque o capítulo é bem grande. Mas o capítulo 1 de Gênesis, eu quero saber quem sabe sobre o que assunto que trata aqui, quem sabe? A epígrafe do texto aí já diz, né? A criação. Então é um tema interessante. Então sobre isso que nós queremos falar nessa manhã. E diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma vazia e havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, que era boa a luz, né? E fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite, e foi tarde e manhã do primeiro dia. O capítulo 1, ele vai relatando todas as coisas que Deus criou. Ele fala da terra, ele fala do dia, ele fala da noite, depois fala dos luminares, fala do sol, fala da lua. E alguns detalhes interessantes que eu preciso que você compreenda, que, por exemplo, alguma curiosidade, né? Por isso que eu disse que são coisas que nós precisamos relembrar. Quando Deus, pode tirar o texto ali, por favor? Quando Deus faz o sol e Ele faz a lua, a palavra diz que Deus fez o sol e Ele o colocou no seu devido lugar. Eu preciso que você deixe a sua mente trabalhar um pouquinho para que você consiga compreender. A Bíblia, ela é alegórica também, então te permite viajar um pouco naquilo que Deus fez, porque é mesmo subhumano, é impossível de nós humanamente aceitarmos alguns e outros a compreender, só pelo Espírito. A palavra de Deus só entendemos com a revelação do Espírito Santo, mas o texto bem claro diz que Deus criou e o colocou no seu devido lugar. E o sol, submisso ao Deus que o criou, ele disse, aqui eu fico. E ele está lá, nunca moveu, está sempre cumprindo 24 horas por dia o seu propósito. Deus fez a lua e disse, você vai ter alguns movimentos, vai influenciar na terra. E fez a terra, você viu, nós lemos que Deus criou a terra. E a terra submete as estações. Aqui nos Estados Unidos é mais nítido, né, do que no Brasil. No Brasil nós temos duas estações, período de chuva e período de sol. A gente não consegue basicamente, exceto para os estados do sul, definir a primavera nitidamente, o outono principalmente, raramente se vê. O verão se vê bem, né? Começa em dezembro com muita chuva, aqui chove mais na primavera. Então, as estações aqui são mais perceptíveis, então fica inclusive mais fácil de glorificar o nome do Senhor quando se vê isso. Tanto que o apóstolo Paulo diz que olhando para a criação, nós vemos a existência de Deus e não se discute esse assunto, porque é tão perfeito que nós podemos dizer sim, só Deus poderia ter feito isso, né? E aí no livro de Gênesis, no capítulo 1, relata tudo isso que eu estou tentando passar para você. E um pouco mais à frente, lá no verso 20, Deus faz as coisas e Deus criou, no verso 21 diz assim, e Deus criou as grandes baleias, todos os répteis de alma vivente, que as águas abundantemente produziram. Isso aqui é interessante, porque a base do peixe é a água, elas que produziram os peixes.
Então Deus deu ordem aos mares, aos rios, diz: produzam os peixes. E engraçado, eu acho que já falei isso aqui, repito, eu particularmente gostava muito quando estava no Brasil de andar de moto, seja de trilha ou seja no asfalto com a minha esposa. Mas uma vez nós estávamos fazendo uma trilha e nós paramos em um lugar, porque a minha cidade ela tem uma serra chamada Serra de Ouro Branco, que é um patrimônio estadual, e ela tem 1.200 e alguns metros acima do nível do mar. E a gente subia aquilo de moto, quando chegava lá em cima, um lugar ermo, que não tinha nada, ninguém morando à volta, uma poça de água com peixe. E um dia eu perguntei para os meninos: quem trouxe esses peixes para cá? Se ninguém nunca viveu aqui, como eles pararam aqui? É simples, você olha a Bíblia, se uma água nascer em uma serra ou um lugar ermo, daqui a um tempo você vai voltar ali, tem vida ali, tem peixe ali, porque Deus faz a água produzir o peixe. É meio estranho, difícil de compreender ou até de aceitar, mas é assim que está escrito. E a Bíblia diz que Deus disse às águas que elas produzissem as almas que vivessem ali. Aqui diz que era alma vivente, e as águas produziram abundantemente conforme a sua espécie, toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E aqui no verso 22, onde eu quero começar a detalhar com vocês, diz o seguinte: e Deus os abençoou dizendo, Deus fez o quê, irmãos? E Deus abençoou dizendo: multiplicai-vos, enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Verso 26 diz: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que move sobre a terra. Ou seja, o que Deus criou, Ele deu ao homem, e disse a ele que ele deveria assumir a responsabilidade de dominar sobre aquilo que ele estava dando. Observe um detalhe que é interessante aqui, que Deus cria todas as coisas, os seres viventes, e Deus os abençoou e disse a eles: vocês precisam frutificar e multiplicar. Mas Deus, quando cria o homem, no verso 28, diz assim: Deus os abençoou e disse, ou seja, Deus disse tanto para a natureza, Deus abençoou a natureza na sua criação, quem está me entendendo? E deu uma ordem para eles, ou melhor, duas, dizendo: vocês precisam, Deus disse, multiplicar e encher a terra, ou seja, vocês precisam fazer isso. Mas para o homem, Deus abençoou e disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Observa que na bênção dos animais e da terra não tem o frutificar, só tem multiplique e enche a terra. Mas para o homem Deus diz: você precisa dar fruto, multiplicar e encher a terra. Aqui tem uma bênção de Deus que é interessante, que Deus cria tudo, mas quando Ele cria o homem, atenção por favor, Ele disse: nós vamos fazer o homem, no plural, a nossa imagem, falando da Trindade, e a nossa semelhança. E não só, além de fazer a imagem e a semelhança, o próprio Deus vem ao homem e o abençoa. Essa bênção que Deus dá ao homem, ela nunca foi retirada, ela é eterna. Observe que no texto, ele se trata da criação. Deus cria, dá ordem de frutificar e multiplicar. Ao homem ele diz frutificar e multiplicar e encher a terra. A natureza ele disse multiplicai e enchei a terra. Porque há uma diferença mínima na bênção que Deus dá para a terra e na bênção que Deus dá para o homem, para o ser humano. Agora, a outra diferença absurda é que, por vezes, nós temos dificuldade, por isso que o tema da mensagem é algumas coisas que nós precisamos relembrar, de entender que essa bênção perpetua sobre a nossa vida, sobre a vida dos filhos de Deus, até hoje. E a natureza, e é engraçado nós olharmos,
Irmãos, quando a gente observa a natureza, nós conseguimos ver nitidamente a mão de Deus agindo em tudo. Porque a natureza, ela consegue, independente da mudança de governo, independente de onde essa fruta, essa planta esteja plantada. Ontem mesmo eu estava assistindo uma reportagem de um japonês que foi viver no Brasil e ele propôs no seu coração que haveria de provar para os governantes que o Nordeste do Brasil é a terra mais produtiva do Brasil. Observando assim, a gente não, lá é o lugar de seca, sinônimo de seca, onde tem o cerrado, alguns lugares caatinga, então não nasce nada. Ele disse, não, essa terra aqui, ela tem a bênção de Deus, eu vou provar. E ele pôs um projeto no seu coração, diz ele que chegou no Brasil com 30 anos, mas trabalhou durante a vida para cuidar da família e não conseguiu fazer a implantação daquele sonho. Mas com 80 anos, ele disse, eu vou para o Nordeste. E foi. Eu ontem estava assistindo a reportagem sobre ele. Ele chegou no Nordeste, melhor dizendo, com 88 anos, esse senhor. 88 anos, disse, eu vou provar para vocês que essa terra produz. Hoje ele está com 92, ou seja, tem 4 anos que ele iniciou o projeto. O projeto que ele tem, ele fez uma plantação em 4 áreas de figo. E ele hoje tem uma indústria, uma pequena indústria lá no Nordeste, que produz para todo o estado o figo. Ele colhe na estação certa. A área dele é a única verde em todo o Nordeste, com o mesmo solo de todos os lugares. Ele disse, a diferença da minha plantação é que eu cuido dela todo dia. E quando eu cuido todo dia, todo tempo ela vai produzir. Quem está entendendo? A questão não é onde nós estamos. A bênção de Deus está sobre nós, sim ou não? Agora, nós tomamos os devidos cuidados daquilo que tem que ser cuidado? Para que venhamos produzir independente do local que estejamos, independente da estação que estejamos vivendo? Essa é a diferença. Porque a bênção de Deus, ela já foi estabelecida sobre todos nós. Sobre a igreja, então, é incontestável. Deus os abençoou e disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, dominai os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então veja isso. Quando Deus diz para os animais para multiplicar, os animais entendem que o propósito deles é gerar filhos, os seus filhotes, para que eles se multipliquem. E eles cumprem regularmente o seu propósito. Eu gosto muito de assistir o History, o Animal Planet, que tem a gente aprende demais, principalmente a respeito da Bíblia, quando você assiste esses canais que trazem um conhecimento geral e você consegue ver, porque não dá para esconder a mão de Deus trabalhando ali. Você nunca verá um animal gerando com o outro. Cada um nasceu com um propósito e eles cumprem os seus propósitos. Na época de gerar, a fêmea vai ficar fértil, o macho vai possuí-la e ela vai produzir. Cumpre literalmente o propósito. Muitas vezes os filhotes nascem, ainda estão quentinhos com o útero da mãe, vem uma fera e o come. E a gente diz, mas por que isso? Porque ele nasceu, uma porcentagem deles é para ser alimento, o outro é para crescer de novo, e para multiplicar, e para dar outros frutos, e assim vai até cumprir o propósito de Deus na vida deles. Então o ápice, a alegria de um animal é cumprir o seu propósito. Às vezes a gente fica com dó quando uma gazela cai na garra de um leão e uma leoa, e eles estraçalham ela e em questão de minutos não tem mais nada, né? A gente ela é tão dócil, tão bonitinha, mas no coraçãozinho dela dizendo assim, né? Isso é óbvio que eu estou conjecturando para você compreender. Hoje se cumpriu o propósito pela qual Deus me criou, que era nascer, crescer, fortalecer, ficar bonitinha e o leão ficar bem alimentado. Sabe o que é isso? Entender que o sacrifício que está sendo feito ali, até de uma perda de uma vida, você está dizendo, eu estou agora cumprindo integralmente ou literalmente tudo aquilo pela qual Deus me destinou.
né? Às vezes a gente olha e fica com dificuldade de compreender. Mas vamos lá. Você só se tornará uma pessoa completa na sua vida o dia que você conseguir compreender por quê, para que Deus deixou você aqui. Eu não sei se vocês já passaram pela sensação de que parece que a sua vida está um pouco sem sentido, e você acorda pela manhã, um dia nasce, você trabalha, o sol se põe, você dorme, você acorda e trabalha, e você chega em casa, come às vezes a mesma comida ou diferente, vai na mesma igreja, cumprimenta as mesmas pessoas e você diz assim, essa vidinha está meio sem graça. Você já passou por isso? Alguém já passou por isso? E você pergunta, mas por que isso está assim? É aí que está o segredo. Nós precisamos relembrar as coisas que Deus falou a nosso respeito. Você só se tornará um dia perfeito. O que é um dia perfeito? É quando nós conseguimos compreender o que Deus quer de nós. Eu estava vendo os irmãos chegando aqui, e para muitas pessoas, o culto de domingo é o melhor e talvez o único dia da semana que você consegue encontrar com seus amigos, ou que você consegue conviver com a sua família. Nós chegamos e às vezes nós não fazemos desse momento uma real na nossa vida. Escute, quando Deus te abençoou, Ele te abençoou para dar fruto. E esse fruto, por vezes, é aquecer o coração de um irmão que está sozinho aqui. E às vezes eu tenho buscado e tentado até buscado ser uma pessoa melhor nesse sentido, porque uma coisa que a gente observa é tão gratificante quando você vê o coração de alguém ser alegrado pela sua presença. Quem está me entendendo? Eu não sei se você é aquela pessoa que você vai na casa do outro e o outro precisa colocar a vassoura atrás da porta para você ir embora. Isso funciona, pastor? Não sei. Existem pessoas que você diz assim, pelo amor de Deus, vai embora. Mas tem outros que chegam na sua casa e você diz, você podia ficar só mais um pouquinho? Quem está entendendo? Quando você é aquela pessoa que o outro diz, fica mais um pouco. Ou você é aquela pessoa que não consegue entender quando alguém quer amar você e você procura essa pessoa e diz assim, ô meu irmão, quanto tempo eu não te vejo, que saudade que eu estava de você. E esse outro que não está entendendo o propósito de Deus na vida dele, ele fica com raiva porque se pergunta por que ele não veio. Deixa eu explicar mais detalhado para você entender. Eu pergunto para alguém, nossa rapaz, ou nossa irmã, tanto tempo que eu não te vejo, ele acha que eu estou pegando no pé. Não, é porque você tem um tiquinho de coisa que presta. E aí a gente interessa por você, porque nós entendemos que temos que cumprir o propósito nessa terra. E um dos propósitos da igreja é alegrar o coração da igreja. Quem está me entendendo? A Bíblia diz que o mais forte faz o que com o mais fraco? Ele tem que ajudar aquele, ele tem que estender a mão, ele tem que cuidar, ele tem que alimentar o que está com fome. Vocês estão entendendo? Então, quando nós temos um dia como esse, que é a primeira vez na minha vida que eu passo num feriado, o Thanksgiving, que é o dia de dar graças a Deus. E a melhor parte que eu aprendi lá na casa do pastor, ele disse assim, irmãos, esse dia é dia de reunir para comer. Fala que você não gosta de comer. Quem é crente aqui? Irmão, pensa num negócio, crente até renovado, quando começa a comer, e se for de graça, o bichinho fala até em mistério. Não é verdade? Então receber alguém à sua casa e dizer, eu estou alegrando o coração do meu irmão que veio na minha casa, um abraço, tem uns irmãos que abraçam a gente, uns abraços fajutos, sabe? Aqueles abraços assim, meia boca. E às vezes aquele irmão que chegou na igreja está dizendo assim, será que eu vou ganhar um abraço hoje de alguém? Será que terá alguém que vai aquecer o meu coração, que vai me dar uma palavra de amor,
que vai me dar um aperto de mão de verdade, que vai me fazer entender o propósito de Deus para a minha vida, compreender a vontade de Deus para a minha vida. A Bíblia diz que Deus nos abençoou, e uma pessoa abençoada por Deus, ela é abençoada e pronto. Independente das circunstâncias, a bênção de Deus está sobre você. Você já foi abençoado antes mesmo que todas as coisas existissem, Deus já tinha te abençoado. A palavra diz que Deus fez você a imagem e a semelhança dele e te abençoou. Ponto. Você está abençoado. Agora, por que nós não entendemos isso? Por que eu não consigo entender que a bênção de Deus está sobre a minha vida? E às vezes eu faço campanha, às vezes eu faço jejum, às vezes eu peço oração para Deus fazer uma coisa que Ele já fez. Ô irmãos, eu não sei se você já ouviu alguém falar assim, ora para Deus me abençoar. Você já ouviu alguém pedir esse tipo de oração? Já, pastor? Sou sendo pastor? Mas se eu ler a Bíblia, eu preciso pedir isso ou não? Sendo sincero, o entendimento do texto. Porque Deus já abençoou. Diga comigo, mas para tremer essa igreja. Eu já estou abençoado por Deus. Diga assim, a bênção de Deus está sobre a minha vida. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Você é abençoado, você é abençoada. Nós temos também que entender isso. O que nós temos que fazer então, pastor? Eu quero crer que Deus me trouxe aqui nessa manhã para te fazer entender isso. Eu quero que você saia daqui aliviado, compreendendo que independente da circunstância, de onde você esteja vivendo, a bênção de Deus está sobre você. Amém? Ô Cristian, vamos dar uma engrossada no som aí, para os irmãos poderem. Nós vamos dormir. É porque você me acompanha aí. Como Deus, eu estou falando com eles da criação, igual quando Deus estava criando. Como é que foi o som de Deus criando a terra, irmãos? Vocês são velhos, hein? Vocês estavam lá? Desde a criação. Deus começa a fazer as coisas. Irmãos, vocês têm que entender, isso é motivo de dar glória a Deus. Hein, pastor? Deus começa a fazer as coisas, e a mente de Deus, como é que vai ser essa ave? Deus faz, e agora voa, enche essa terra. Deus faz as águas, mas quando Ele chega no homem, Ele diz, eu vou fazer ele parecido comigo. Qual mãe não se alegra quando a sua filha novinha, com 8, com 7 ou com 5 anos, que normalmente é essa idade que as coisas acontecem, ela põe aquele salto seu sobrando 10 centímetros para trás? Quem tem menina aí, já passou por isso? Já passou, pastora? Dele chegar em casa com aquele salto, sobrando meio metro. Mas eu creio que a mãe olha e diz assim, como que ela se sente, né? Nossa, que nem a mãe, né? O pai que tem um filho, e igual eu particularmente, eu sou mecânico desde criança. Quando o pai comprou um carro velho, ele me pôs na mecânica, dizer que não ia pagar mecânico, e me colocou para poupar, né? Investimento. E eu aprendi a gostar. Os meus meninos, o Lucas dormia abraçado com carrinho. Na época deles, todos os carros da Hot Wheels que você possa imaginar, a mãe tinha que comprar. Passei no supermercado, se dava $300, 250 era de Hot Wheels, o resto era para a gente comer. Então, a gente quer que os nossos filhos gostem daquilo que nós fazemos, porque eles são a nossa imagem, é ou não é? Eles são a nossa semelhança, eles parecem conosco. Eu uma vez, o Lucas, dizem que o Lucas parece comigo, quem concorda? Só ele que não concorda. Quando eu deixo a barba que ele está barbudo, ele fica igual a mim. Aí diz aqui, ele é seu filho, né? Seu pai, fala com ele. Não tem como. Temos um pouco. O Mateus é a cara da mãe. Pelo menos o gênio.
Então, o que nós temos aqui? Deus fica feliz, irmãos, quando a gente compreende que Ele está nos colocando no propósito. Eu estava esses dias lá na empresa trabalhando, estava marcando 1 grau no celular, mas para mim estava um -10, eu acho. E estava ainda uma chuvinha fininha, disse, vou buscar os carros. Eu até comentei isso com o meu patrão, o Stefano, eu disse para ele assim, o pessoal lá do Brasil às vezes liga e pergunta, como é que é aí? Quero ir para aí. Eu digo, vem, vem para cá. Isso aqui é uma benção. Irmãos, sai para buscar um carro na chuva, 6 da manhã, chovendo, 1 grau negativo. 1 grau Celsius, né? Claro. Porque se fosse Fahrenheit já tinha congelado todo mundo. Mas a gente vai, e aí eu falo com Deus, eu vou buscar, Deus, eu estou indo buscar. Meu patrão mandou, eu preciso trabalhar, mas se o senhor acha que eu estou gostando disso aqui, não estou não. Ué, nós dois somos amigos, a gente conversa. Ele pode me manter ali 70 anos, não tem problema, mas ele sempre vai saber que eu não estava satisfeito com aquilo. Pastor, se eu não gosto do seu trabalho, não é isso, eu gosto do meu trabalho. O que eu não gosto é de acordar às 5h30 da manhã. Estou sendo sincero. Ninguém gosta, mas por que a gente faz? Porque a gente tem um compromisso, a gente precisa cumprir os nossos propósitos. E aí você entrou, Araújo, no ponto que eu queria falar. Diga comigo assim, para todo mundo ouvir, ninguém gosta. Mas então a gente faz. Então existem algumas coisas que nós não gostamos, mas a gente precisa fazer. Porque nós temos que cumprir um propósito. E observa que mesmo que a gente não goste, a gente acaba por acostumar. A gente acostuma, a gente precisa cumprir um propósito. E eu quero abrir com vocês isso aqui. Irmãos, é um mistério tão grande. Ontem eu estava pesquisando sobre isso. Deus fez a terra. A terra tem 5,9 sexalhões de toneladas. Eu não sei nem como faz essa fração. Quem é bom matemático aí, é milhões, trilhões, quinqualhões, chegou em sexalhões de tonelada. Aí vem o Deus e faz ela e diz assim, fica aqui e solta e ela flutua na sua própria gravidade. Aí Deus faz ela com 196 milhões de quilômetros quadrados. E Deus faz assim na terra e coloca ela para girar por 1.674 quilômetros por hora. Mas vira para o Etimene e o abençoa e diz, domine sobre tudo isso. Ah, vocês não entenderam. A bênção de Deus sobre a sua vida é maior do que a própria criação que Ele fez. Ele fez algo tão exponencial e disse ao homem, até sobre isso eu te dou domínio. O que Deus está tentando, ou melhor, o que eu estou tentando te dizer que Deus fez, é que a bênção de Deus sobre a nossa vida, ela é tão grande, ela é tão sobrenatural, que até mesmo sobre as criações que Deus fez antes de fazer a gente, Ele nos colocou sobre domínio sobre elas. Então, se nós conseguimos entender isso, verso 29 diz, e disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face da terra, toda árvore que há fruto e que dê semente, servos-ão para mantimento, e todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. E viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e aí foi a manhã e tarde do 6º dia. Deus está com vontade de fazer você entender que o projeto dele para a sua vida é muito grande. Abra o seu braço assim, para ver se você acorda, e fala assim, não, junta as mãos, junta as mãos assim, junta. E diz assim, o projeto de Deus para a minha vida é muito grande. Quem está entendendo? É muito grande. Às vezes a gente não consegue compreender o propósito de Deus para nós. Então eu preciso saber se você entendeu isso.
Qual é a área da sua vida que você tem mais dificuldade? Existem áreas da nossa vida que nós temos grandes dificuldades. Por quê, pastor? Porque por vezes a gente está esforçando com uma coisa que não é aquilo que Deus quer que nós façamos. Você é inteligente, eu quero crer que você é inteligente. A gente precisa se ajustar se necessário for. A gente precisa mudar de lugar se necessário for. A gente precisa mudar de profissão se necessário for. A gente precisa fazer alguma coisa que nos faça compreender o que Deus quer para nós. Porque se Deus te abençoou e Deus não quer que você viva debaixo de sofrimento, de jugo, por que parece que as coisas não dão certo? A gente precisa compreender o que está fora, o que a gente precisa ajustar. E uma coisa interessante, às vezes a gente pensa assim, preste atenção nisso aqui. A principal, ou melhor dizendo, uma das principais, mas eu quero focar nessa, da bênção de Deus sobre a nossa vida é nós frutificarmos. E o fruto é interessante, que o fruto ele serve para alimento. Você não pode comer a semente. A semente você não come. Você come o fruto que veio da semente. Tem um texto na Bíblia que diz assim, ó, quando Deus plantou as árvores, ele diz assim: árvore que dê fruto e fruto que tenha semente. Olha para isso. O fruto que tenha, a árvore que dê fruto alimenta o homem, e a semente do fruto o homem planta. O fruto que nós recebemos serve para nosso alimento, e a semente do fruto que nós recebemos dentro do fruto, nós temos que plantá-la de novo. E o frutificar é nós darmos esse fruto para que sirva de alimento para outras pessoas. Normalmente uma árvore, ela produz muitos frutos. Eu não sei se você já viu, ou se já teve na sua casa, alguma planta, laranja, por exemplo, que você precisa escorá-la para ela não quebrar os galhos de tanto fruto que ela dá. E você alimenta dela, você vende, às vezes você dá para outras pessoas, os animais, as aves do céu comem dela e ela continua produzindo. Quando nós não damos frutos, a Bíblia fala que a árvore que não dá fruto precisa fazer o que com ela? Só isso? E? Porque quem não dá fruto não serve, a não ser para virar lenha, para ser queimado. Então, irmãos, o frutificar, ele só serve se for de mim para alguém. Eu não posso, você não vê a árvore comendo o seu próprio fruto. A árvore alimenta, o fruto dela que cai ali à volta se torna, rega a sua raiz e fortifica a sua raiz. Mas o fruto é para alimentar a vida de alguém. É prazeroso, é propósito de Deus que nós abençoemos a vida de outras pessoas. Pastor, mas eu não tenho dinheiro. Eu não estou falando de dinheiro. É o que eu disse de manhã. Às vezes um abraço, às vezes um aperto de mão, às vezes uma palavra amiga, às vezes uma mensagem de incentivo, às vezes uma oração pela vida do outro irmão, você está frutificando, você está fortalecendo a sua igreja. Hoje mesmo tem uma pessoa que eu me simpatizo com essa família aqui, que tem gente que a gente, é fácil de gostar, né? Tem uns que a gente se esforça, hein, Marina? Não estou falando de você não, estou falando de vocês para mim. Tem uns que a gente se esforça para gostar. Mas tem pessoa, pastor, que é fácil de a gente amá-los, não é verdade? E às vezes a gente vê, pastor, alguém que não veio e disse, não, é obrigação do pastor Márcio perguntar por que ele não veio. Não, pera lá. Somos ou não somos uma família? Hã? Então, se somos uma família, somos responsáveis pelos membros da família, quem está entendendo? E se isso é verdade, quando eu sinto falta de alguém, eu passei uma vergonha uma vez com o Marco Feliciano, nunca esqueço disso. Um dia que ele foi na nossa igreja lá em Portugal, e tinha uma irmã que estava orando, precisando da presença de Deus e tal, e tal, e tal. E eu cheguei para ele e disse assim, pastor, só podia orar por ela? Ele virou para mim, você é crente? Eu falei, sou. Por que você não ora? Por que tem que ser eu a orar? Vai lá você, ué. O Deus não é o mesmo? Até na hora eu fiquei assim, mas depois ele disse, ele está certo.
E graças a Deus deu certo. Eu fui orar pela irmã, ela foi batizada com o Espírito Santo. O que acontece? Nós temos fruto. E às vezes é diferente quando um irmão preocupa com o outro irmão, porque que ele não está aqui conosco. É por causa do frio? Hello? Não, porque aqui nos Estados Unidos a gente só sente frio lá fora. Dentro do carro tem o heater e tal, o aquecimento. Você vai dentro de casa, tem o aquecimento. Você vai na igreja, tem um aquecimento. Eu aqui, por exemplo, estou sentindo até calor. A gente, o frio não é problema. Verdade, pastor? Não é problema. Não é problema. As dores no corpo, o reumatismo, a paleta de baleia, o bico de papagaio, isso não é problema. Porque todo mundo tem um pouquinho, né? Todos nós temos uma dorzinha em algum lugar. Se não for de dente, é da unha encravada. Alguma coisa em nós está doendo. Mas isso não nos impede de caminhar. Não nos impede de ser bênção na vida de alguém. Não nos impede de ser igreja. De ser a base, de sustentar na oração, de sustentar no incentivo, numa palavra amiga, num abraço apertado. Eu acho interessante, aqui a gente faz, aquele momento, quantas vezes eu já falei isso, que às vezes a gente fala assim, eu acho interessante, eu chego para um irmão e digo assim, vamos tomar o café ali com a gente, ele diz assim, mas eu já tomei café em casa, aí você olha o bucho do irmão, está desse tamanho, realmente ele tem tomado café antes, mas não é pelo café abençoado, a gente não está, café a gente tem em casa, temos ou não? Qual é o detalhe daquele café? Aquele café não é igual ao café da sua casa. Porque aquele café tem uma pessoa do seu lado que você pode trocar uma ideia com ele que você não fez durante a semana. Ou seja, aquele café não é o mesmo que você toma no café. Não é o mesmo que você vai no restaurante. Não é o mesmo que você toma na sua casa. Aquele café ali tem um propósito. Vocês estão entendendo? Eu sento ali do lado do irmão. Às vezes nós temos aqui talvez 15 ou 20 minutos para o café. Mas é o suficiente para você rir com alguém, para você fazer alguém sorrir, ou até mesmo para perguntar como é que estão as coisas, é verdade ou não? Então há um propósito naquele café. Então quando você participa, não é só pelo que você come, é a sua presença. O que nós estamos tentando te dizer aqui é que você é importante para a gente, é só isso. E você não deixa a gente dizer para você que você tem valor para nós. Nós queremos que você entenda que nós entendemos que você foi abençoado. E você precisa entender que você também foi abençoado. E quando duas bênçãos se encontram, o que acontece? É bênção dobrada. É ou não é? É isso que Deus quer que nós compreendamos. E outra coisa interessante, para eu começar a concluir, para que você consiga compreender isso, você precisa saber a sua origem. Qual é a sua origem? Aí você vai dizer assim, eu sou filho do pastor Manuel Paz com a pastora Sebastiana, nasci em 1975, lá na cidade de Jequitinhonha, perto da Bahia. Não, isso aí foi quando eu comecei a brilhar. A minha origem é Deus. Eu vim de lá. Vocês estão entendendo? Eu nasci de Deus. A Bíblia diz que Deus me fez e me abençoou. A sua origem é Deus. É dele que vem toda a sua fonte, todo o seu sustento, toda a palavra que sai da sua boca, todo o sustento que está na sua casa vem de Deus. A nossa origem está em Deus. Eu não posso esquecer isso. A minha origem está em Deus. E se a minha origem está em Deus, eu tenho o dever, a obrigação de parecer com Deus. Deus é organizado, sim ou não? Você é organizado, sim ou não? Você é aquele que procrastina, que diz assim, eu vou começar hoje, e passou um ano, e agora a gente está fechando o ano, e você ainda não fez o que você disse que ia fazer? E você não tem vergonha de falar, yes? Se eu for lá no seu carro, ele representa o reino de Deus ou a casa do gadareno? Irmãos, eu entrei no carro de uma pessoa um dia desse, que eu disse, meu Senhor, como uma pessoa passa 8 horas do dia dentro desse lugar. Tinha um frappuccino do McDonald's com data de entrega de fevereiro de 24. E ainda tinha, sério, tinha o resto
coalhado, retalhado, os bichos comeram, as fezes caíram ali dentro, ainda estava lá. Eu disse, como o ser humano vive dentro de um lugar desse? Eu estou falando com alguém aqui? Se for verdade, você sai daqui, paga $15 e manda lavar seu carro. Ali é um pedacinho do que nós vivemos, irmãos. Eu vou 1 hora todo dia dentro do meu carro. Vocês meninas aí que estão caçando um namorado, se o carro dele for sujo, foge, não namora não. Mas é verdade, se a pessoa não cuida do seu ambiente, eu não quero nem imaginar como é que é a sua casa, debaixo do seu colchão, o que tem ali. Quem mora lá? Quem mora lá? É daquele tipo igual nos desenhos, quando levanta, sai fantasma, sai tudo de baixo? O que tem lá dentro da sua casa? Se o pastor Mazen resolver fazer uma visita surpresa, meu Deus do céu, ele vai ter que falar, saia para fora, igual falou com o Lázaro, vai te atender lá na porta da casa. Não é verdade? E a gente acha que isso é brincadeira, são as coisas que refletem, não é verdade? A gente vai remendando, colocando curativo em cima de curativo, mas a ferida está lá. O problema não foi resolvido, a limpeza não foi feita. Nós não tiramos o rancor do nosso coração, nós não perdoamos de verdade. E é provado cientificamente, a Bíblia afirma sobre isso, quem não perdoa é que sofre. Limpa o seu coração, libere o perdão, resolva-se com você, com as pessoas e com Deus e tenha paz. Porque é interessante isso. Se você ler o texto lá em Marcos capítulo 5 a respeito do gadareno, depois que Jesus o libertou, a Bíblia diz que ele estava são e vestido e assentado, consciência sarada, vestimenta, cuidado, estava sentado com postura. Tem gente que não tem paz, está me ouvindo aqui, mas está doido para ir embora. Calma seu coração, pelo amor de Deus, sossega a sua alma, domine isso dentro de você. A gente precisa ser assim, a gente precisa ser diferente. Nós temos a bênção de Deus. E o mais interessante, para que você compreenda isso, olha aqui para mim, para eu finalizar. Quando nós entendemos que somos abençoados, nós nos tornamos a própria bênção. A Bíblia diz assim, que Deus falou para Abraão assim, e eu abençoarei os que te abençoarem. E virou para ele de novo e disse, e tu serás uma bênção. Quando você é uma bênção, todo lugar que você chega é abençoado por sua causa, porque você é uma bênção. Diga para o seu irmão, você é uma bênção. Johnny, você é uma bênção. Não, se você crer, diga para ele ainda mais, você é a própria bênção. Você é a própria bênção. Deus é organizado, Deus não gosta de bagunça. Deus criou as coisas e colocou tudo no seu devido lugar. Tudo organizadinho, tudo bonitinho. Deus está falando aqui para arrumar as casas, hein? Para lavar os carros. Trocar de roupa pelo menos 3 vezes por semana. Meu Deus, ninguém é obrigado a sentir esse cheiro de sepulcro. Pastor, está no inverno? Está no inverno, meu nariz não. Se a água não. Que fosse fria. A natureza respeita o propósito de Deus, você não quer respeitar. Amém? As frutas produzem no tempo certo. Você tem. Irmão, ninguém pode. A mãe dizia um ditado que eu acho interessante, que ela mesma inventou. Ela falava assim, Paulo, ninguém acostuma com ruindade. Ninguém acostuma com coisa ruim. Se for ruim, será ruim a vida toda. E toda vez que a pessoa, se você falar com ela, ela quer se libertar daquilo, ninguém acostuma. Com coisa boa, a gente até pode acostumar. Você precisa crer. Mas diga com fé se você crer. Você diz assim, eu preciso ser melhor a partir de hoje. Eu preciso ser mais limpinho, eu preciso ser mais cheiroso,
Eu preciso ser um melhor marido, eu preciso ser uma melhor esposa, eu preciso ser um melhor filho, eu preciso ser um crente melhor, eu preciso ser um pastor melhor, eu preciso dirigir melhor. Quando alguém passa do seu lado e fecha o seu carro, qual o gesto que você faz? Mas um abençoado, abençoado, ou abençoado que embutido no abençoado tem outra palavra? Né? Eu estou falando sério, eu estou falando do dia a dia nosso, é assim que nós estamos vivendo. Eu quero que o Espírito Santo te faz lembrar, na hora que isso aconteceu, o que eu digo para ele. Eu às vezes tenho dito, Senhor, obrigado pelo livramento, porque às vezes aquele cara que te fechou, podia estar fechando você contra outro carro. Você já pensou nisso? Aí o Espírito Santo vem e diz, não, ele não vai tocar em você, porque vocês não estão entendendo, nós somos seres espirituais habitando no corpo e vivendo na terra, nós não somos um ser humano da terra vivendo no céu, é ao contrário, a minha origem está em Deus, então de Deus eu vim, aqui estou por enquanto. Então Satanás não gosta da gente, ele não é amigo de vocês. O que ele puder fazer para ceifar a sua vida, ele faz. Aí vem um carro, você xinga o irmão, não é. Muitas vezes Satanás estressou o cara e diz, sai e mata um crente hoje. Aí vem o anjo do Senhor e diz, esse não, guarda ele agora. Aí esbala no seu carro, você começa a xingar, em vez de dizer assim, oh Deus, obrigado porque o anjo me guardou. Vocês estão entendendo a diferença? Você precisa entender que não é desse jeito. Glória a Deus. Aqui eu saio para trabalhar, irmãos, eu estou falando do que eu estou vivendo. Acordo de manhã, estica, estala, dói tudo. Tem mais alguém aqui comigo? Eu disse, Senhor Jesus, tem misericórdia. Não levanta a mão demais, não, senão ele pega e leva, entendeu? Aí levanta, Senhor, guarda os meus filhos, guarda a minha esposa. Obrigado pela minha esposa, obrigado pelos meus filhos. Vou sair para trabalhar, Senhor, guarda no trajeto. Quando eu chego na frente do meu trabalho, Senhor, obrigado que o Senhor me guardou. Irmão, vocês não têm noção do tanto de livramento que eu tenho todo dia de manhã. Porque eu já vi gente dirigir ruim na terra, mas igual nesses Estados Unidos não tem. Eu já morei em Portugal, já morei no Brasil, já dirigi na Espanha, já dirigi na Inglaterra, já dirigi na Alemanha. Eu nunca vi tanta gente barbeira no mesmo lugar. Então aqui a gente dirige para 5. E às vezes a gente não entende que quando você chega vivo é porque Deus te guardou. Porque no meio desse negócio é só Jesus para guardar a gente. Não é verdade? O que eles fazem? Eu tenho seguro. Ele esquece que o cara segurado também morre. Eu bati, mas morri certo. Normalmente eu acho que é assim que eles pensam, né? Bati, morri, mas morri certo, estava no meu direito. Quem está entendendo? Não seja assim, você é crente. Freia primeiro. A minha esposa é o meu piloto automático. Um pouquinho mais do que o Google. Vira à esquerda, vira à direita. Olha o carro. Amém. Glória a Deus pela vida dela. Amo demais. Mas a gente às vezes esquece que isso é verdade. E Deus vai dando a ordem ao anjo a seu respeito para que te guarde, para que você não tropece em pedra alguma. Então eu quero com você entender que nós somos um culto ambulante. Amém? Eu saio de casa cultuando a Deus, eu venho para a igreja, eu tenho livramento, eu como a comida, eu sei que praga nenhuma vai chegar na minha tenda. No final do dia, quando dá 7h30, 8 horas, eu chego em casa e um ciclo se completou com o propósito de Deus para a minha vida nessa terra. Eu sou uma bênção. Você é uma bênção nessa terra, nessa igreja. Você tem que olhar para você, olhar para a sua família e dar graças a Deus pela igreja que você tem, pelo pastor que você tem, pelos amigos que você tem, pelas exortações que às vezes você recebe, pelas orientações que você recebe, até mesmo do erro de alguém. É Deus tentando fazer você compreender que você já foi abençoado. As coisas só precisam ser compreendidas pela igreja de Deus para desfrutar o melhor de Deus nessa terra. Imagina se o ambiente onde você vive, onde você trabalha, onde você come, onde você vive, compreender o que eu estou falando com você a partir de hoje. Como que vai ser? A sua casa organizadinha, o seu carro organizado,
as suas palavras, palavras de bênção. Eu tenho um colega de trabalho que ele já tentou ser crente algumas vezes, mas ele, na realidade, eu acho que ele nunca foi convertido, mas ele sabe um pouco das coisas de Deus. Aí ele começa a cantar umas músicas, né? Ele gosta dessas músicas de fogo e começa a cantar, e de repente ele bate uma ferramenta na mão e fala um palavrão. Aí eu chego perto dele: rapaz, cadê aquela boca que estava cantando para Deus agora? Ah, e já fala outro também. Aí eu disse: rapaz, mas diz que luta. Não, senhor, Deus me compreende. Eu disse: numa dessa você perde um dedo. Eu falo com ele, eu fico ameaçando ele assim: uma dessa você vai perder a mão. Porque às vezes a gente não compreende as coisas. A Bíblia diz que o coração, a boca fala. Pastor, é só um palavrãozinho que está no baúzinho do seu coração. Quem entende? O que você acha de trocar aquele palavrão por: me queima, Jesus, com o fogo do altar? Bateu, me queima, Jesus. Oh, Senhor, tem misericórdia desse pecador. Você vai ser renovado lá no trabalho. Tomou martelada, está falando em mistério. Vocês estão entendendo? A gente precisa renovar isso. Nós estamos entrando num ano novo daqui a pouco, e essa vida é a mesma há 30 anos, 40 anos, 50 anos. Vamos mudar? Dá um queixaço quem está do seu lado aí, a ver se ele não quebrar, que ele está congelado. Você fala com ele: vamos mudar algumas coisas? Vamos mudar? Existem coisas que nós precisamos relembrar, irmãos. Tá? Tem uns crentes fracos que não entendem o que a gente está falando, acha ruim com o pastor. Mas você precisa mudar. Você não pode continuar sendo o que você tem sido até aqui. Se tivesse dado certo, você estava bem. É verdade ou não? Se tivesse dado certo, você estava brilhando, como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais. Mas não, você está aí parecendo um maracujá. Então eu estou tentando falar com você que é hora de vivermos a bênção de Deus sobre a nossa vida. E a bênção de Deus, ela está condicionada a nós adequarmos aquele que nos originou, a vontade e o propósito de Deus para a nossa vida. Tá? Vamos ficar de pé. Eu quero trazer umas palavras rapidamente com você. Eu não estou te propondo pagar preço de nada, porque existem coisas que nós falamos: se eu fizer 10 dias de jejum, para você não vai resolver. Você tem que mudar seu coração primeiro. Porque eu não jejum para fazer Deus fazer algo. Eu jejum porque Deus já fez algo. É diferente. Eu oro não porque isso vai mudar a vontade de Deus. Eu oro porque Deus já mudou a minha vontade. Então eu faço porque já fui abençoado, porque já fui transformado. Então as coisas acontecem na nossa vida assim. Quando o jejum é feito de gratidão, ou para alcançar o coração de Deus por gratidão, pode ter certeza que aquilo que você sonha já está alinhado com a vontade de Deus. Aí a gente acha: se eu fizer 7 dias de jejum, se você não mudar o seu coração, não vai mudar nada, você só vai ter fome, ainda vai ficar mal-humorado ainda. Porque você quer ver uma pessoa mal-humorada, é uma pessoa com fome, né, irmão? Deixa o Araújo jejuar uma semana e chega perto dele, vai falar de negócio. Eu faço porque já fui abençoado. Eu não faço para ser abençoado. Eu oro porque Deus já me ouviu. Eu não oro para ser ouvido. Amém? Você precisa entender isso. Nós não cantamos aqui para alcançar a bênção de Deus. Nós cantamos porque a bênção de Deus já está sobre nós. Nós já fomos abençoados. A gente não vem na igreja para ser abençoado. A gente vem na igreja porque nós já fomos abençoados. Nós somos a própria bênção. Nós somos a própria bênção. Dá uma olhada para o seu lado, vê se tem uma bênção aí. Nós somos a bênção de Deus nessa terra. Eu preciso que você entenda isso. Amém? Romanos capítulo 11, verso 36 diz que porque dele e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Tudo que eu faço é para ele e por ele. Se faço é porque veio dele, e se faço é porque é para ele, e para a glória dele, porque nós somos uma bênção.
Nós somos uma bênção. Você precisa crer nisso. Feche os seus olhos comigo. Senhor, nós te damos graça nessa manhã, porque nós fomos abençoados pelo Senhor. Aqui estamos como igreja, reunidos para tomar a ceia do Senhor, para ouvir a palavra pregada, para ofertar ao Senhor louvor, para trazer uma oferta de gratidão, porque nós primeiramente fomos abençoados pelo Senhor. Nós somos uma bênção. É assim que a tua igreja crê, é assim que eu creio, Senhor. As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as coisas que o Senhor preparou para aqueles que te amam. Nós queremos acessar essas informações, nós queremos ter acesso àquilo que o Senhor tem para nós, não pelo que eu faço, mas pelo que o Senhor fez. Não por causa da minha imagem, mas por causa da tua imagem. Não porque o Senhor não porque seremos abençoados pelo Senhor, é porque o Senhor já nos abençoou. E nós estamos aqui como igreja gratos ao Senhor. Nos ajuda a ter uma casa mais organizada. Nos ajuda a ser melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos, melhores empregados, melhores patrões, melhores colegas de trabalho, melhores membros das igrejas, melhores pastores, melhores músicos, melhores cantores. Que sejamos melhores em tudo aquilo que nós fazemos e que seja para a glória do Senhor. Deus nos abençoe, não com aquela bênção que o Senhor já colocou lá no princípio, porque essa é eterna, mas do entendimento. É isso que eu te peço agora. Abra o entendimento desse povo, para compreender que a vontade do Senhor ela é soberana e ela está cumprindo dia após dia na nossa vida. Onde nós estivermos, o Senhor está presente, porque o Senhor habita em nós, o seu Espírito está em nós. Por isso eu te peço, guarda os nossos lábios de palavras torpes, Senhor. Guarda as nossas mãos de gestos obscenos. Guarda os nossos pensamentos de pensamentos maus, sanguinários, malignos. Guarda o nosso corpo de desejo, de vontade que não prevalece sobre nós a carne, mas o teu Espírito venha dominar sobre nós. Senhor, quando nós abençoarmos alguém, nós possamos entender que aquela pessoa não nos deve nada, porque melhor é dar do que receber, é melhor ter para ofertar do que receber a oferta. Por isso eu te dou graça, Senhor, e ministro sobre a vida do coração de cada um dos teus filhos essa palavra, que eles possam ir para casa, ó Deus, alimentados, sustentados pela palavra do Senhor. É assim que eu oro agradecido no nome de Jesus. Digam amém. Que Deus vos abençoe com toda sorte e bênção.